corações em festa se revestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convidados. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje, neste dia santo, dia do Senhor, 18º domingo do tempo comum, o nosso Senhor Jesus Cristo viu uma multidão e sentiu compaixão. E depois
no deserto aquela multidão faminta, e o nosso Senhor Jesus Cristo saciou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. Dai-lhes os mesmos de comer. O Senhor abençoou-os, os 5 pães e os 2 peixes, e toda a multidão comeram e ficaram satisfeitos. E dos que sobraram, recolheram e colocaram em 12 cestos. E esses 12 cestos ficou cheinho o povo de Deus. E bem sabemos que nós comemos do que sobraram desses 12 cestos em nossas refeições, e recebamos a Eucaristia, o corpo do Senhor, e somos saciados, e somos transfigurados, e somos transformados em Cristo Senhor. Por isso, povo de Deus, ontem no sabadão nós iniciamos o capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, na qual nós vimos o martírio de João, o precursor, pela maldade de Herodes. E assim como concluía-se a literatura do Santo Evangelho de ontem, os discípulos de João sepultaram o corpo de João e contaram tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, iniciando a literatura do Santo Evangelho de hoje, quando soube da morte de João, o nosso Senhor Jesus Cristo partiu de barco para um lugar deserto e afastado. E as multidões souberam e saíram das cidades e seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder de Deus estava agindo, a misericórdia de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E o nosso Senhor Jesus Cristo entrou no barco e as multidões foram de pé. E entremos no barco, ou vamos de pé mesmo como essa multidão, que a lógica é seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, permanecer nele, fazer tudo o que ele está nos dizendo, se transfigurar nele, se transformar em Cristo Senhor. E o Senhor saiu do barco e viu a grande multidão e encheu-se de compaixão. E essa grande multidão hoje, povo de Deus, é toda a sociedade em geral, em todo o planeta. E lá o nosso Senhor Jesus Cristo curou todos os que estavam doentes. E hoje, povo de Deus, na realidade e em nosso cotidiano, nós curemos todas as pessoas que estão enfermas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, curemos todas as pessoas que estão enfermas. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo curou a todos, já era o entardecer, já lusco-fusco, e os discípulos aproximaram-se do Senhor, e fracos na fé, não viam o poder de Deus agindo. Só disseram: este lugar é deserto, e pediu para despedir a multidão, para ir aos povoados, comprar comida para se alimentar. Olha, povo de Deus, como os discípulos foram fracos na fé. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo só argumenta: eles não precisam ir embora, dai-lhes os mesmos de comer. Dai-lhes os mesmos de comer, que o poder de Deus está agindo conosco. Os discípulos continuaram fracos na fé, e só tinham 5 pães e 2 peixes. Mas o Senhor pediu para o levar até lá. E o levaram, e o Senhor abençoou e mandou todos se sentar na grama. E o Senhor pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção e abençoou. E mandou os discípulos distribuir às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos que sobraram, encheram em 12 cestos cheios.
e desses 12 cestos que encheram, nós comemos em nossas refeições. Que o Senhor os abençoou. Por isso, em toda a nossa alimentação, o nosso Senhor Jesus Cristo os abençoa, como abençoou esses 5 pães e esses 2 peixes. E por isso, estejamos se alimentando da palavra de Deus. Recebamos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e transformemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 12 cestos, e desses 12 cestos nós comemos em nossas refeições. E vejamos como está na literatura do Santo Evangelho. E dos que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Na realidade, o número exato, povo de Deus, é toda a sociedade em geral. Todos estão comendo, todos estão sendo saciados. Por isso, sejamos fortes na fé e vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos nele e façamos tudo o que ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz de nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. São José, rogai por nós. Salve ao guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora dos Anjos, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-lhes aos mesmos de comer. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado. Eis que faço novas todas as coisas.